Olá, meu amigo e amiga. Nessas eleições deste ano de 2026, nós teremos componentes bem diferentes daqueles que nós já tivemos em eleições anteriores. Mas tem um em especial que vai merecer a nossa atenção máxima, que vai demonstrar e que vai revelar, vai expor aquelas figuras que nós pensávamos que existia apenas na literatura, no nosso imaginário, que são as figuras dos traidores da pátria. Porque nessa eleição, o clã Bolsonaro, que já está atuando de uma forma muito firme há muito tempo contra os interesses nacionais, numa bajulação, não a um país especificamente, mas um grupo de gangster que comanda os Estados Unidos da América e que tem aqui no nosso país e em outros países também os seus lacaios. E agora nós estamos vendo o representante mor desse grupo, que ainda está solto, o senhor Flávio Rachadinha, fazendo uma campanha que pode criar problemas muito sérios para o Brasil em relação a outras nações, principalmente o nosso maior parceiro comercial hoje, que é a China, que tem uma série de parcerias, uma série de programas de cooperação com o nosso país e vice-versa, abrindo também as portas da China para o Brasil. E o que é que está acontecendo? Hoje mais cedo eu passei para vocês, no nosso vídeo anterior, um vídeo que o Flávio Bolsonaro compartilhou e que os outros filhos de Bolsonaro estão compartilhando também, o Flávio, Carluxo, enfim, todos eles, e isso vai espalhando por todos os cantos, com uma mensagem subliminar de hostilização a trabalhadores chineses que estão na Bahia, ajudando a construir a fábrica da BYD. Gente, esse troço pode ficar muito sério, porque agorinha mesmo eu acabei de ver um outro vídeo com uma situação ainda mais grave e que eu julgo interessante já o governo do estado da Bahia, a Polícia Federal, já deslocarem pessoas para lá, policiais para ficarem já de olho em algum eventual agressão que possa vir a descambar na Bahia, porque está acontecendo uma coisa absolutamente inaceitável. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou denunciar mais uma vez essa criatura do Flávio Rachadinha e vou tratar também de assuntos muito interessantes relacionados à geopolítica que dizem respeito também ao nosso país. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque os algoritmos entendem que tem mais pessoas assistindo o nosso portal e recomenda para mais pessoas. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e não se esqueça também de prestigiar o nosso novo canal de cortes. Quando você não estiver assistindo nada, dê um pulinho lá que tem sempre um vídeo novo. Hoje, inclusive, teremos vídeos novos lá no canal de cortes, tá legal? Eu coloco sempre o link no primeiro comentário aqui do nosso portal. Bom, gente, eu coloquei essa publicação aqui do Flávio Criminoso Rachadinha, né? Porque não tem como aliviar mais nos vocábulos com essas criaturas. Porque não é ingenuidade, né, que ele está fazendo, não é desconhecimento, não é ignorância, não é má-fé criminosa. É sabotagem ao nosso país, ao povo brasileiro. Quando ele publica isso aqui. Na Bahia, governo Lula dá empregos aos chineses, até constrói uma cidade para eles, ao invés de dar oportunidade aos nossos irmãos baianos. É muita pilantragem. Então, quer dizer, está favorecendo o chinês e está deixando o povo baiano à míngua, né? É isso aí que ele transmite nesse tipo de postagem aqui. Vamos colocar um trechinho. Você votou no PT achando que ia ter emprego para você? Olha aí o que é que o Lula, o Jerônimo estão fazendo aí com a Bahia, entregando a Bahia para a China e um monte de chinês invadindo aí o nosso estado. Gente, isso é um sintoma de xenofobia, né? De preconceito. E isso é crime. Se isso descambar para alguma coisa mais direta, essas figuras estão fazendo isso, podem ir para a cadeia. E eu acho que tem que ir para a cadeia para servir logo de exemplo, né? Mas vamos seguir aqui. E no vídeo, coloca uma pessoa aqui resmungando, a pessoa reclamando dos chineses que estão aqui, que os chineses seriam espécie de ladrões de empregos, né? É isso que eles estão colocando aqui. Chegando com meu filho em casa desempregado, o povo da cidade todo desempregado, irmão. Porra é essa, velho? Tomando os empregos do baiano, enquanto os nossos conterrâneos só passam fome. Aqui os caras tudo estrangeiro aí, ó, levando a vaga de emprego do... Então, gente, isso aí não é uma coisa inocente, não. Isso aí é o comportamento de gente bandida, gente criminosa. E aí o Carlos Bolsonaro repostou esse vídeo aqui, ó, chineses na Bahia. Vamos lá, de novo, outro vídeo. Donald Trump! Olha ele daqui, tudo aqui, Donald Trump aqui, ó!
Olha só, os chineses não estão mexendo com ninguém, eles estão trazendo dinheiro aqui para o nosso país, eles estão ajudando a construir uma fábrica, eles têm expertise, a fábrica está investindo bilhões de dólares aqui no Brasil, ou bilhões de reais, ou bilhões de ienes, enfim. E esse tipo de comportamento tem que ser brecado agora. Isso é uma coisa, inclusive eu vou fazer uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que ela movimente a Polícia Federal, o governo da Bahia, para já colocar antídotos em relação a esses criminosos. Inclusive tem que pedir explicação para o senhor Flávio Bolsonaro por que ele está difundindo vídeos mentirosos que criam problemas aqui para o Brasil. Que são vídeos criminosos que estimulam a xenofobia, o racismo, e racismo é crime e crime inafiançável, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sem acontecer nada é que não vai, né? Que a gente vai movimentar aqui, vamos ver o que as autoridades vão dizer. E aí o seguinte, as informações, se o criminoso quisesse, ele poderia buscar informações, aliás, ele deve ter informações, só que ele insiste em provocar uma situação, um conflito com o Brasil e China, né? BID compra terreno e construirá novos prédios em Camaçari. Mostrei para vocês isso. BID anuncia a construção de prédios residenciais para funcionários na fábrica de Camaçari. Mostrei uma matéria mais cedo do Jornal Nacional, no Tempo, que mostra que o canalha mor da nação, o presidiário, que agora está melhorzinho, né? Já melhorou, já saiu da UTI, então vai ficar melhorzinho. Daqui a pouco ele volta para Papuda, com muito chororô. Nessa matéria aqui que eu mostrei para vocês, mostrava que os empregos que tinham lá na Ford da Bahia foram liquidados, 5 mil trabalhadores foram demitidos e não se teve nenhum tipo de alternativa naquele lugar. O que teve foi o Bolsonaro dizendo, olha, que se dane, né? Vou fazer o quê? Vou dar subsídio? Lamento, né? É o que ele sempre fazia. E aí o seguinte, a fábrica deu lugar para a BID e dessa foto aqui está o presidente Lula no meio, muito pequenininha, né, a figura dele aqui, né? Porque acho que não dá mais para ampliar aqui no nosso vídeo aqui. Deixa eu ver, acho que deu para ampliar um pouquinho aqui. Mas não vai dar para pegar, não. E como vocês podem ver aqui, tem muitos trabalhadores que não são chineses aqui atrás. A linha toda ali atrás são trabalhadores que sorridentes, trabalhadores brasileiros, estão super felizes. Se você tem dúvida, vamos ver esse vídeo aqui, gente. Um vídeo que circulou pouco, né? Mas é aquela história, como o governo não tem uma SECOM, quem é a SECOM do governo somos nós, né? Nós aqui que estamos explicando para a sociedade as coisas que estão acontecendo, né? Em relação a esses vídeos aí do Flávio criminoso, enfim, a SECOM não está nem sabendo, né? Nós aqui que fazemos o combate. Mas vamos ver essa peça aqui, vamos lá. Com uma empresa para trazer empregos aqui, o que ele faria? Aliás, o que eles fizeram, né? Eles perderam a vez, eles tiveram a chance de fazer governo aqui, mas eles só fizeram destruição e morte, né? Enfim. Como eu comentei com vocês mais cedo, está repercutindo isso aqui. Aliados de Lula questionam a comunicação do governo e pressionam por ataques a Flávio Bolsonaro. Gente, tem mais gente chamando atenção e nós vamos seguindo isso aí, porque esse ano vai ser barra pesada. Se você tem dúvidas, vou colocar aqui um trecho do James Green, que é brasilianista, e ele deu uma entrevista no canal Fórum, Jornal da Fórum. E eu separei esse trecho aqui para vocês verem o que é que está acontecendo. Se é para a gente ficar de bobeira com as coisas que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Para finalizar, é uma coisa que eu falei vários meses atrás, escrevi inclusive várias colunas, já estão começando a armar uma campanha contra o presidente Lula, fazendo ligações entre PCC e mentiras dizendo que Lula tem ligações com o PCC, para espalhar dentro da extrema-direita no país essas mentiras para fortalecer o Flávio Bolsonaro nas eleições. Eu estou muito preocupado com isso, acho que vai ser muito perigoso essa influência americana, e por isso eu e muitos brasileiros aliados que moram nos Estados Unidos estamos, de novo, uma campanha nacional e internacional para informar o público sobre as eleições brasileiras e para informar o Congresso americano, nossos aliados no Congresso americano, de como que é muito importante denunciar qualquer medida de inferência do Donald Trump nas eleições em outubro de 2026 aqui no Brasil. Gente, não é brincadeira.
a comunicação ela não pode ser uma comunicação reativa, ela tem que estar na rua agora. O presidente Lula tem que estar se posicionando todos os dias em relação aos temas principais. Porque se isso não acontece, nós vamos ficar aqui reféns e o tempo todo rebatendo como a SECOM paralela, tudo aquilo que esse esgoto bolsonarista está fazendo contra o nosso país. E é por isso que eu sou muito enfático, por isso que muitas pessoas ficam aborrecidas, né, comigo. Mas não dá, gente. Eu não vou ficar olhando essa inoperância, esse bundamolismo, essa coisa inoperante que é a SECOM hoje, como já foi anteriormente, enquanto sem fazer absolutamente nada, enquanto a gente está vendo essas forças todas e poderosíssimas atuando contra a nossa democracia, né? Olha só, gente, tem um pequeno vídeo aqui do vice-presidente dos Estados Unidos, está sumido, mas ele é tão gangster quanto o presidente atual. E nessa entrevista aqui ele fala o que eles pensam sobre os outros países, o que eles pensam países como o nosso povo, e como é que tem os traidores da pátria aqui dentro que bajulam esse tipo de gente aqui, ó, esse tipo de personagem. Vamos ver aqui. Tá em inglês, mas eu coloquei a legenda em português aqui, eu acho que dá pra gente acompanhar. Vamos ver. Taking out a dictator in Venezuela. How does that help the average American? Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're Então, going como é que eliminar o ditador da Venezuela ajuda, né, o povo americano? Ele falou bem algumas coisas. Em primeiro lugar, to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which que nós vamos controlar os incríveis recursos energéticos da Venezuela, ou seja, vão roubar a Venezuela, né? is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put O leverage que on é our bom dos Estados Unidos em várias formas, né? Isso nos permite exercer pressão sobre os enemies. Number nossos two, it makes sure that if inimigos. Americans need high quality local Em segundo lugar, garante que os americanos precisarem de energia de alta qualidade e baixo custo, tá aqui, né? Já estão roubando, né? cost power, we're always going to have access Ou seja, tem gente que ficou reproduzindo discurso que era para levar democracia na Venezuela, contra o regime da Venezuela. Não é contra regime porcaria nenhuma, gente. É para roubar energia, como está acontecendo no Irã. Não é para mudar regime no Irã, é para roubar o petróleo do Irã, para controlar o Estreito de Hormuz, controlar o comércio internacional que passa por ali, enfim. to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence. E a terceira coisa que mostra, né, dessa ação contra a Venezuela, que mostra que os Estados Unidos têm uma potência militar Which makes people afraid to cross us in the que future. cria One of the best medo ways that you maintain nos outros países, né, em desafiar qualquer coisa. the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. So I think it's Aí falando, das melhores maneiras de manter a paz é manter uma espada firme sobre a cabeça dos good for outros. us Né? in a lot of different ways. We also have to remember, Jesse, this is in our neighborhood. This is not Iraq. This is not 7,000 miles away. Falou, isso não é o Iraque, né? Isso não está a 7 mil milhas de distância. A Venezuela e a América Latina estão aqui. This is in our neighborhood. If we cannot follow the basic Ele fala do nosso bairro, mas isso fica no nosso quintal, né? Nós aqui, Brasil, somos quintais, ou quintal para o vice-presidente principle, norte-americano. which has been a cornerstone of American foreign policy for 200 years, that we control E a nossa política nos últimos 200 anos, política externa, tem sido essa política de dominação e vai continuar e vai piorar assim, né? É mais ou menos isso que ele está our dizendo. neighborhood. A lot of bad people are going to take advantage of it. What the President of the United States said is, in our E nós neighborhood, controlamos a nossa the United vizinhança. States calls the shots. That's the way it's always been. That's the way it is. Então, gente, quando a gente vê esses bolsonaristas, gente da extrema-direita, esses caras são traidores da pátria. É isso que eles são com T maiúsculo, quando eles ficam apoiando esse tipo de ação, né? Para finalizar, Trump diz não saber se o novo líder do Irã está vivo e pressiona outros países para ajudar a liberar Estreito de Hormuz. Acompanhe. Gente, não vai liberar mole assim. Gente, eu conversei com amigos que são conhecedores, são da Marinha Mercante. Eles disseram o seguinte, o Estreito de Hormuz ele tem 30 quilômetros, mas a parte navegável, onde os navios de grosso, de calado maior podem navegar, é na beirada do Irã. E ali eles ficam muito mais vulneráveis. Ou seja, se os iranianos quiserem bloquear, manter bloqueado aquilo ali, não vai passar ninguém. Isso vai repercutir na nossa realidade aqui, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento e jogando muita informação. Eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Me desculpem o desabafo, mas traidor não dá pra gente tolerar, né? Um grande abraço, tchau.